Liga o seu microfone e responda para a audiência se um sacerdote pode fundar uma igreja. Então, a minha pergunta é, ele é um sacerdote pode fundar uma igreja, de acordo com a Bíblia? O senhor é da mesma igreja do seu pai, e é um pastor na igreja do seu pai. Mas veja que ele é trinitariano, o senhor é unicista, ele acredita que o batismo é na Trindade, o senhor acredita que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o senhor está aqui como um sacerdote. O senhor não pode vir aqui dizer algumas coisas sem a audiência saber se verdadeiramente o senhor é um verdadeiro sacerdote. Eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor foi estabelecido um sacerdote, um pastor, assim como Arão foi chamado. Quero lhe perguntar, de acordo com Atos 13:47, a salvação de Deus até as extremidades da terra era Jesus ou era Paulo? Os homens vão para a escola pastorais, pagam, e ele sai de lá com diploma e diz ser apóstolo, diz ser pastor, diz ser evangelista, diz ser profeta. Muito boa noite para todos os telespectadores deste debate, que será entre os debatedores, professor Orleans, da Igreja Assembleia de Deus Renovada, e entre o apóstolo Beltamar, discípulo do profeta Cacô Felipe. Este debate é para estar debatendo em torno do tema: em que consiste a salvação? O apóstolo Beltamar vai defender a sua explicação e o professor Orleans vai defender a sua explicação. Eu vou dar 6 blocos de 7 minutos para cada um dos debatedores estarem tranquilamente apresentando suas explicações sobre o tema, e durante o qual pode fazer suas perguntas um ao outro, se desejar. No caso de um debatedor receber uma pergunta, o seu oponente terá que responder apenas com sim ou não sei. No seu tempo, ele pode dar maiores esclarecimentos, que é para respeitar o tempo de quem estiver com a palavra. No 7º e último bloco, se for possível, eu gostaria de estar fazendo alguma pergunta para os debatedores, se eu perceber que durante o debate ficou alguma coisa em vago, né? Não respondeu, deixou sem esclarecer corretamente. Por fim, lá no último bloco, vou dar no máximo 7 minutos para cada um fazer suas considerações finais, e agora eu vou dar 2 minutos para cada um fazer sua apresentação, explicar quem é que vai fazer aqui nesse minuto. E o seu professor Orleans pode estar começando agora, está com a palavra. Vou cronometrar o tempo. O tempo é todo seu, professor Orleans. Ok. O microfone está bem, né? Está dando de me ouvir certinho. Boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero abrir um parênteses também para fazer já uma saudação aos irmãos, né? Aos irmãos e à comunidade CPLP, que é a comunidade dos países da língua portuguesa, da qual esta comunidade eu faço parte aqui no Brasil, no Maranhão. E eu quero saudar os amados irmãos ali da Europa, especialmente de Portugal, né, onde fica a nossa sede na cidade de Lisboa. Quero também cumprimentar aos irmãos ali da África, país da África, a cidade lá, o país, a África, na África, ali nós temos ali em Guiné-Bissau, os irmãos de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Eu quero saudar os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a todos, também aqui do Brasil, e quero parabenizar também ao nosso moderador, que está aqui na organização do debate,
e já quero parabenizá-lo pela organização que irá trazer para o bom andamento deste tão importante debate. E, por fim, quero saudar a todos todo o público que está ouvindo essa transmissão. E eu vou defender o tema sobre que Jesus Cristo é o único meio de salvação, que Jesus Cristo é o Salvador, que só através de Jesus Cristo é que nós podemos alcançar a salvação. Obrigado. Professor. Obrigado. Vou zerar aqui o cronômetro e vou passar a vez para o apóstolo Beltamar também fazer sua apresentação aos telespectadores. Apóstolo Beltamar, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Muito boa noite, professor Orleans. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite, irmão Sérgio Lopes. Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que já estão conectados para assistir mais esse debate. Que Deus os abençoe. Quero cumprimentar também todos aqueles que irão assistir esse debate depois, uma outra ocasião, e aqueles que irão assistir também ao vivo, que ainda não são discípulos do profeta Cacó Filipe. Aqui, Beltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacó Filipe, desde março de 2016, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem por todas as partes, de todos os meios possíveis, para dizer a toda a humanidade que Deus está vivo e que Deus fala de geração em geração por meio de um profeta. Quando não há um profeta de Deus sobre a terra, então não há salvação. O tema do debate é no que consiste a salvação. Quero deixar já este ponto para que as pessoas pensem sobre isso e examinem sobre isso e ouçam o que foi dito aqui. Quando não há um profeta sobre a terra, não há salvação. Então, o profeta Cacó Filipe é a salvação de Deus hoje, é isso que nós vamos discorrer aqui durante os nossos tempos de fala. A minha oração, meu desejo é que o Deus vivo, o Deus dos profetas, o Criador dos céus e da terra, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, possa abençoar e ajudar os seus filhos, que de alguma maneira eles possam encontrar esta mensagem para a sua salvação. Mesmo que eles estejam nos cárceres, que são as igrejas e as religiões, mesmo que eles estejam nas prisões, que são as denominações religiosas, mas que a graça de Deus esteja sobre eles para que eles possam encontrar o profeta vivo do seu tempo e assim adquirir a salvação, que todas as pessoas que foram predestinadas para esta hora, para serem salvas, virão esta mensagem de acordo com Atos 13:48. Meu muito obrigado. Apóstolo. Bom, então agora nós teremos início ao debate. O professor Leandro terá 7 minutos para estar começando, né? Fazendo seu esclarecimento, sua explicação a respeito desse tema, em que consiste a salvação. Vou estar zerando aqui o cronômetro, tá? Deixa eu zerar aqui. Então, professor Leandro, o tempo é todo seu. Pois bem, eu já lhes disse e defenderei que a salvação é por meio unicamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos tratando nesse contexto sobre a salvação. E para entendermos sobre a salvação, primeiro nós temos que ver o seu significado etimológico. Nós sabemos que a palavra salvação vem da língua grega, sotéria, que significa libertação. E para entendermos isso, para afirmarmos isso, nós temos base dentro das Escrituras. A palavra salvação significa libertação. João, capítulo de número 8, versículo de número 32, o próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36 do capítulo 8 de João, ele diz: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o próprio Jesus é o Filho de Deus, e ele é a própria verdade. Ele disse isso em João capítulo 14, a partir do versículo de número 6, ele disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o próprio Jesus, ele diz que ele é o Salvador, que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ninguém vem ao Pai a não ser por ele.
e, portanto, não há outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há outro nome dado entre os homens, de acordo com Atos capítulo 4, versículo 12, que possamos encontrar salvação. A salvação só há em Jesus Cristo. Pensar diferente disso é pensar em contradição bíblica, coisa impossível, por ser a Bíblia o único livro infalível. Ok? Eu não quero usar mais seu tempo, seu professor Leandro. Só isso mesmo. É isso? Pode zerar? Pode zerar. Ok, então vou estar passando aqui para o apóstolo Detamar. O apóstolo Detamar, então, vai ter 7 minutos para dar sua explicação sobre o tema em que consiste a salvação. É todo Ok. seu, apóstolo Detamar. Muito obrigado. Gostaria de pedir ao seu Orleans que sempre que ele terminar a sua fala, por gentileza, desliga o seu microfone, para que não dê interferência aqui para mim. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer, é uma graça, é uma honra para mim viver nos dias de um profeta. Esta foi uma grande surpresa que Deus me reservou. Eu nunca imaginei em toda a minha vida, nos meus 35 anos de idade, antes de conhecer a mensagem do profeta Cacau Filipe, que um dia eu viveria nos dias de um profeta mensageiro, um profeta verdadeiro, assim como os profetas da Bíblia. E Deus me predestinou para esta hora, e não haveria um presente, uma graça maior do que poder encontrar o profeta vivo do seu tempo. Eu vou responder os argumentos do professor Orleans, mas primeiro eu gostaria de dizer a todas as pessoas que, de acordo com Gênesis 6, versículo 11 e versículo 12, é dito que toda a terra estava corrompida diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, diz que toda a terra estava corrompida diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens tudo estava bom e perfeito. Tudo era harmonia, tudo era paz. Havia o nome de Jesus lá, por todos os lados, nas igrejas, como aqui. Mas aos olhos de Deus aquilo estava corrompido. Hoje toda a terra está corrompida diante de Deus. Aos olhos dos homens, há muitas religiões, há muitas igrejas, há muitas organizações e falam de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por todos os lados. As pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço. As pessoas pregam a Bíblia, as pessoas dão explicações da Bíblia. As pessoas fazem recitações de versículos bonitos da Bíblia. Mas toda a terra está corrompida diante de Deus. As religiões, as igrejas, os padres, os pastores, todos os líderes religiosos com as suas igrejas, os seus membros, corromperam a terra diante de Deus. E toda esta confusão religiosa irá ao inferno, assim como no tempo de Noé. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é a questão de Mateus 16, 5 ao 12, que diz, Jesus disse que os ensinamentos dos fariseus e saduceus, os helenistas, herodianos e essênios, que eram lá os padres e pastores da época, era fermento. Tudo aquilo que eles ensinavam era fermento. E aqui no século XXI, padres e pastores, que são os fariseus e saduceus modernos, estão com seus fermentos, as suas teologias, os seus ensinamentos, as suas interpretações, os seus achismos e pensamentos sobre a palavra de Deus, e tudo isso é fermento que também conduzirá a humanidade para o inferno, assim como era no tempo de Jesus. Mas também quero colocar aqui uma outra observação sobre o professor Orleans. Ele nos disse que ele é teólogo, bacharel em teologia, mestre em estudos bíblicos e pertence à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada. Isso significa que antes dessa igreja, Igreja Pentecostal Renovada, havia certamente uma outra igreja. O senhor Orleans também nos disse no privado, e nós conversamos já há algum tempo, já era para ter tido um debate entre nós, mas por motivo da parte do senhor Orleans, não foi possível. O senhor Orleans disse que o seu pai é o fundador, e ele está aí, pode me corrigir se eu estiver dizendo errado. O seu pai é o fundador da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada, né? Agora, a pergunta que eu faço ao senhor Orleans, ele pode me responder sim ou não, e a explicação pode dar no seu tempo. Eu queria saber do senhor Orleans, de acordo à Bíblia que o senhor lê, de acordo à Bíblia que o senhor carrega, de acordo à Bíblia que o senhor acredita, de acordo à Bíblia que o senhor dá as interpretações e prega na sua igreja, é possível, pode um sacerdote fundar uma igreja? Senhor Orleans, professor Orleans. Liga o seu microfone e responda para a audiência
se um sacerdote pode fundar uma igreja. Você está falando de... você já está no tempo das suas perguntas? Uma igreja, uma Já organização. Você já está no tempo das suas perguntas? É o seu pai que é o fundador da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada? Isso está correto? Está correto, não é? Então, a minha pergunta é, ele é um sacerdote pode fundar uma igreja, de acordo com a Bíblia? Também o senhor não pode responder. Eu perguntaria, Arão, o pai do sacerdócio, ele fundou alguma igreja? Natan, o grande sacerdote Natan, fundou alguma igreja? O grande sacerdote Zacarias fundou alguma igreja? O grande sacerdote Zadok fundou alguma igreja? Ou os grandes sacerdotes do Antigo Testamento, ou os grandes sacerdotes do Novo Testamento fundaram uma igreja? O senhor pode nos dar o nome de um sacerdote que fundou uma igreja? Porque o senhor disse que o seu pai é fundador de uma igreja. Bem, esse é o primeiro ponto. Nós estamos aqui para expressar a revelação de Jesus Cristo, não uma interpretação de igreja ou de alguma organização. Mas também o senhor Orleans me disse que o seu pai crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas. Nós já vamos para o debate, Orleans. Mas o senhor me disse que o senhor crê na unicidade, o senhor é unicista. Bem, mas o senhor não pode falar no meu tempo. O senhor pode desligar o seu microfone? Porque o senhor não respondeu às minhas perguntas. Mas o senhor disse que é unicista. Bem, o seu pai, fundador da igreja a qual o senhor pertence e é pastor, ele é trinitariano, crê na divindade de três pessoas distintas, diferentes da divindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o senhor é unicista. Também o senhor me disse que o seu pai batiza nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, lá na Igreja Assembleia dos Deuses Pentecostal Renovada, enquanto que o senhor acredita que o batismo deve ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o senhor é da mesma igreja do seu pai, é um pastor na igreja do seu pai. Mas veja que ele é trinitariano, o senhor é unicista, ele acredita que o batismo é na Trindade, o senhor acredita que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, senhor Orleans, a Bíblia que o senhor carrega, a Bíblia que o senhor acredita e prega na sua igreja, Paulo não diz que deveriam dizer todos a mesma coisa? Paulo não disse que deveis ter o mesmo batismo, é um só Deus, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, e todos devem dizer uma mesma coisa, as mesmas coisas, não é? Como que há essa confusão, mesmo dentro da sua igreja? Eu gostaria de ir para o ponto que o senhor estava comentando aqui, e o senhor falou que a salvação é somente por Jesus Cristo. Eu estou de acordo que a salvação é somente por Jesus Cristo. Mas como que Jesus Cristo dá essa salvação? Como que Jesus Cristo salva? É por meio de um profeta. Para Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, eu estou de acordo com o senhor. Jesus Cristo, vou concluir. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso e a salvação é por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo faz isso por meio de um profeta. Tá bom, irmão, já passou o seu tempo. Obrigado, apóstolo. Então, agora vamos para nosso segundo bloco, né? O senhor pode começar, no qual ele pode estar continuando sua explicação sobre em que consiste a salvação e pode estar aproveitando para responder o que o apóstolo Deltamar colocou. Eu vou marcar o tempo aqui para o senhor Leandro, ele já pode começar, o tempo é todo seu, professor Leandro. Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, eu quero pontuar é que o debate é sobre a salvação, não é sobre o que eu falei para você em particular, não é o meu pai, até porque você não pode nem mexer no nome dele, que isso aí é antiético. Isso aí não existe, está mencionando em rede social, em nível internacional, uma pessoa que não tem nada a ver. Então, o debate entre nós dois e o tema é sobre salvação. Agora, se você não estiver preparado para debater, você fala. Porque o tema que foi proposto, você me propôs, foi sobre em que consiste a salvação. Em segundo lugar, quero pontuar aqui, claramente, que a sua fala, que eu já lhe falei, a sua fala está um aglomerado de informações, frases soltas, desconexas, sem nenhuma correção gramatical e semântica. As suas falas estão sem unidade, sua fala ficou sem unidade, apenas ataque, porque não tem argumento dentro do texto para falar. Você não está defendendo o seu ponto de vista. E eu estou aqui para defender que a salvação é em Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, dentro do meu tema, de acordo com João capítulo
4, versículo 42. Quem é o Salvador da humanidade? Responda para mim. João, capítulo 4, versículo 42. Você pode citar o texto, ou ler o texto aí. Pode ler, eu quero que você leia. Eu estou dando a oportunidade dentro do meu tema. João, capítulo 4, 42, a pergunta que eu estou fazendo é, de acordo com João 4, 42, quem é o Salvador do mundo? O próprio Jesus, que cita isso. Aliás, a reconhecimento da mulher samaritana, ela reconhece quem como Salvador do mundo? João, capítulo 4, versículo 42. Quem é o Salvador do mundo? Não consegue responder, né? Eu vou ler para você, como a Escritura nos ensina. Eu estou falando baseado dentro das Escrituras. Olha o que diz João, capítulo 4, versículo 42. Dizia a mulher, já não é pela tua palavra que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, segundo João capítulo 4, versículo 42, o Salvador do mundo é Jesus Cristo. Está na Bíblia. Então, não é Caco Felipe, é Jesus Cristo. O único que salva, o Salvador do mundo, o único Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Não é o Caco Felipe, nem um outro homem. Porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. E dentro dessa doutrina salvação, eu quero fazer para você depois outras perguntas para que você venha me responder, para que o público venha conhecer o seu argumento sobre a salvação. Não fica saindo do tema, que quem conhece um bom debate sabe que você está saindo do tema, porque o tema é em quem consiste salvação. Você iria defender que a salvação seria através de Caco Felipe. E eu estou defendendo que a salvação é através de Jesus Cristo, o único Salvador. É a Bíblia que diz. Pode ler sua Bíblia, claramente aqui em Atos, capítulo 2, capítulo 4, versículo 40, capítulo 4, versículo 12. E eu pergunto para você, primeiramente eu perguntei João, capítulo 4, versículo 42, quem é o Salvador do mundo. E em segundo lugar eu pergunto, de acordo com Atos, capítulo 4, versículo 12, quem é o Salvador do mundo? Em quem consiste a salvação? Olha o que diz a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devemos ser salvos. A salvação em Jesus Cristo. Apenas em Jesus Cristo. É a Bíblia que diz, a Bíblia está cheia de referências. As Escrituras nos mostram em vários lugares, e eu vou mostrar para você dentro dos Evangelhos, dentro do Antigo Testamento, nos livros proféticos. Vou lhe mostrar para você, aqui nas cartas do livro de Atos, referências bíblicas, são provas escriturísticas com base na Bíblia, o único livro infalível, que a salvação em Jesus Cristo. Eu vou mostrar dentro das Escrituras, vou discorrer nas Escrituras aqui no tempo. Então, eu quero que nós nos prendemos nesse tema, em que consiste salvação, e não ficar em ataque, porque aí não será um bom debate. E eu estou aqui para debater a respeito, defender, testemunhar que Jesus Cristo é o único Salvador. Ok? Eu tenho mais aproximadamente 2 minutos, senhor Nilson. Mas está tudo bem. Não vou me estender muito. Quer encerrar? Pode sim. Ok. Então, agora eu vou passar a palavra para o apóstolo Itamar. Ele tem 7 minutos para continuar a sua explicação e também está rebatendo as colocações do senhor Deus. É para todo o seu, apóstolo Itamar. Ok, muito obrigado. Então, senhor Leandro, o senhor está aqui como um sacerdote. O senhor não pode vir aqui dizer algumas coisas sem a audiência saber se verdadeiramente o senhor é um verdadeiro sacerdote. Não, fale sobre o tema. O senhor não pode falar, pode falar no meu tempo, senão com licença, o moderador está aí. O senhor deve respeitar as regras do debate. O senhor está aqui como um sacerdote. Então, a audiência tem que saber se o senhor é um verdadeiro sacerdote para ter o direito de falar sobre as coisas de Deus. Eu mostrei aqui a igreja a qual o senhor pertence, as divergências na doutrina, e o senhor mesmo é quem me disse isso, mas vamos lá.
Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, o debate está apenas começando, senhor Aliança. Nós vamos ter tempo ainda de falar sobre o tema como um todo. E o senhor está aqui como um sacerdote, como um pastor. E eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor foi estabelecido um sacerdote, um pastor, assim como Arão foi chamado. Hebreus 5:4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Então, a minha pergunta é simples. O senhor está aqui como um sacerdote. Um sacerdote está no sacerdócio. O senhor foi chamado como Arão? Ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. O senhor foi chamado como Arão? Como que Arão foi chamado? Eu fui chamado por Deus. Chamado por Deus. A audiência está ouvindo o senhor. O mundo inteiro vai ouvir o senhor. E o senhor não pode ser desonesto aqui. Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, por meio de um anjo celestial, e disse que Deus havia escolhido Moisés, chamou Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito. E Deus disse a Moisés, aí vem Arão, teu irmão, estabeleça-o como teu profeta. Como foi que Arão foi estabelecido? Por meio de Moisés, não foi? E o senhor foi estabelecido por meio de um profeta? Ninguém pode tomar para si esta honra, está na sua Bíblia, Hebreus 5:4, a não ser aqueles que foram estabelecidos como Arão. Aqueles que foram estabelecidos como Arão. Arão foi estabelecido pelo profeta Moisés. Somente o profeta pode estabelecer o sacerdócio do seu tempo. Eu estou apenas mostrando aqui algumas coisas. Bem, eu disse que estou de acordo com o senhor, que a salvação só vem por meio de Jesus. Mas como que Jesus faz isso? É por meio de um profeta. Como foi que Jesus, Deus Todo-Poderoso, salvou lá no tempo do dilúvio? Não foi por meio de Noé? Como foi que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Antigo Testamento, salvou lá no tempo do Egito? Não foi por meio de Moisés? Como foi que o Deus Todo-Poderoso salvou depois, mais tarde, na terra, no tempo de Isaías? No tempo da deportação da Babilônia? Não foi por Jeremias? E quando o senhor está aqui para dizer sobre João 4, versículo 44, quando a mulher samaritana diz que Jesus era o Salvador, Jesus era o Salvador das ovelhas perdidas da casa de Israel. De acordo com Mateus 15:24, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele tinha um ministério de redenção da humanidade que abrange todos os filhos de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, diz que Jesus envia os seus 12 apóstolos, os seus 70 discípulos, para ir pregar somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando Jesus Cristo estava sobre a terra, ele era o Salvador do mundo, como profeta. Mas, logo que Jesus sai de cena, por volta do ano 53, aí o senhor me fez a pergunta. Eu quero lhe perguntar, de acordo com Atos 13:47, a salvação de Deus até as extremidades da terra era Jesus ou era Paulo? O senhor me perguntou sobre João 4:44. Lá no ano 33, o Salvador do mundo era Jesus. Mas no ano 53, senhor Aliança, de acordo com Atos 13:47, a salvação de Deus até as extremidades da terra, era Jesus de Nazaré ou era Paulo? Eu respondo para você. Quer para me responder? Sim, pode responder. Era Jesus ou era Paulo? Era Jesus. Era Jesus. Atos 13:47 está escrito que Paulo foi estabelecido para ser a luz das nações e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Quem era a salvação de Deus em Atos 13:47? Era Paulo, porque a salvação Jesus. De Deus é um profeta sobre a terra. A sua Bíblia está aí, mesmo o senhor usando uma falsa versão da Bíblia, mas no seu tempo o senhor pode ler. E é dito que Paulo foi estabelecido para ser a luz das nações, a luz do mundo, e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo estava citando o seu ministério, que era Isaías 49, versículo 6. Mas quero voltar aqui atrás. Quando o senhor disse que, em João 2:32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus, senhor Elias, não está nas escolas pastorais, não está com os teólogos. A verdade de Deus não está nas religiões e nas igrejas, porque senão, quando Isaías estava sobre a terra, a verdade de Deus estava com os sacerdotes. Mas não havia verdade de Deus com os sacerdotes. A verdade de Deus, que libertava, estava com Isaías. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero perguntar para o senhor, aonde é que estava a verdade que libertava e salvava no tempo do dilúvio? Não era em Noé? Era em Noé, não era? Onde é que estava a verdade de Deus que libertava e salvava no tempo do Egito?
era em Moisés, não era? Será que alguma pessoa poderia ser salva em algum lugar na terra, a não ser que acreditasse no enviado de Deus, que era Moisés? Onde é que estava a verdade que libertava no tempo da deportação para a Babilônia? Havia algum outro lugar que havia a verdade de Deus? Será que os muitos sacerdotes da tribo de Levi e aqueles que não eram da tribo de Levi, que entraram no sacerdócio no tempo de Jeremias, porque oferecia alguns boi, alguns carneiros, e tornava-se sacerdotes daquilo que não era Deus, como hoje? Os homens vão para a escola pastorais, pagam, e eles saem de lá com diploma e diz ser apóstolo, diz ser pastor, diz ser evangelista, diz ser profeta, assim como no tempo de Jeremias. E eu pergunto, no tempo de Jeremias, havia alguma outra verdade que libertava os filhos de Deus, o povo de Israel, a não ser a mensagem de Jeremias, senhor Leandro? Se o senhor quiser responder, eu vou dar o tempo. No tempo de Elias, no tempo de Acabe e Jezabel, havia alguma outra verdade que libertava e salvava a não ser a mensagem de Elias? Será que no ano 30, João Batista, havia alguma outra verdade em algum lugar, com os fariseus, com os saduceus, com os helenistas herodianos, que também libertava? Não era a mensagem de João Batista que libertava? No tempo de Jesus, a verdade que libertava era a mensagem de Jesus. Os fariseus e saduceus estavam lá com os ouro dos profetas, lendo todos os sábados na sinagoga, e Jesus disse que eles faziam a obra do pai deles, o diabo, e depois eles iriam ao inferno. A verdade que libertava lá era a mensagem de Jesus de Nazaré. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.